Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu vou começar aqui uma série de vídeos falando um pouco sobre a minha experiência, o meu parecer acerca sobre treinamento, até um pouco mesmo de nutrição, falar ao longo desses 7 anos aí que eu tenho de treino, muito tempo, inclusive que eu fiz muita coisa errada. Agora que eu tô acertando um pouco o meu treinamento, tô vendo resultados melhores, tanto no físico quanto na progressão de carga. Então, eu quero trazer eh, a minha experiência, falar um pouco com vocês, documentar um pouco. E já peço que você deixe o like, ative o sininho, porque vou começar a trazer uns conteúdos maneiros aí, vou melhorar o áudio, vai vir uns conteúdos maneiros. Eu vou competir, previsto para fazer 3 competições esse ano, então eu quero trazer aqui no canal também essa jornada da minha preparação. Eu competi minha primeira vez em 2024. Enfim, foi primeira experiência, muita coisa errada também, algumas coisas certas, alguns imprevistos, mas o que vale inicialmente é a experiência. E eu quero abrir esse bate-papo aí com vocês, trazendo nada mais, nada menos que Dorian Yates, que assim para mim é a maior referência quando se fala em Mister Olímpia, em treinamento, então o cara treinava brutal, mano, inclusive tô com a camisa do mestre aqui. Então, pô, sou fã desse cara aí. Eu vou trazer um pouco do que nós temos hoje, o que tem de mais recente na ciência, já é comprovado no treinamento. Então, muita gente aí entra na academia, pega aquelas fichas de treino montada que o professor da academia faz lá, que é padrão para todo mundo, cara. Esse treino aí é um lixo, mano, é uma porcaria. Você já tira aquela ficha lá, rasga, joga no lixo, mano. Que é horrível, já mandando o papo logo. Então, vamos fazer meio que um react, um bate-papo aqui, falando um pouco sobre o treinamento. Então, bora lá. Pera aí. Cara, aqui você já pode ver que, pô, movimento brutal, mano. Desde a primeira repetição, o cara já explodia no movimento. A concêntrica mais rápida e a excêntrica, mano, controlada. Isso aí quem já falava muito era o nosso saudoso professor Valdemar Guimarães, cara. Eu tenho os 2 livros dele, inclusive não tá aqui, tá no meu apartamento, mas são bons livros, cara. Recomendo. Inclusive, ele trabalhava na academia do Dorian Yates. Então, para quem não conhece o Valdemar Guimarães, cara, é ele que é o pioneiro da musculação aqui no Brasil. Cara, brutal. E ele tinha ajuda, né, no treinamento, mas, cara, uma ajuda bem de leve, bem suave. Nada de, pô, primeira repetição já vai aquela ajuda, não. Pô, você percebe que durante todo. Eu vou tirar o áudio aqui para ficar melhor para falar, mas você já percebe que desde a primeira ajuda, cara, ela é mais para ele completar o movimento e não para fazer o movimento. Então, quando você tiver um famoso spot aí, mano, é primeiro para auxiliar no movimento e não para fazer a repetição para você aí, entendeu? Então, cara, primeira repetição, primeiro exercício, cara, ele já saía dali fadigado, mano. E é assim que tem que ser o treino, porque é claro que um iniciante ele não vai conseguir extrair o máximo potencial que ele tem. Até porque ele está totalmente destreinado, ele não tem uma conexão mente-músculo como um avançado tem. Então, quando a gente fala de intensidade, que é o principal fator para trazer hipertrofia, que é através da tensão mecânica, então nós temos 3 formas de induzir a hipertrofia. A tensão mecânica é a principal. Nós também temos a microlesão, só que é bem menos, e tem o estresse metabólico. Todo treino vai ter esses 3 componentes. Só que o que realmente gera hipertrofia é a tensão mecânica. E como que a gente vai gerar essa tensão mecânica? Através de sobrecarga. Então, quando a gente fala em sobrecarga, a gente fala de intensidade. E o que seria essa intensidade? É nada mais, nada menos que a carga, horas. Então,
dentro da musculação a gente faz o cálculo chamado de 1 RM, que seria a repetição máxima. Então, se vão colocar um exercício aí como o supino, com quantos quilos você conseguiria fazer sua repetição máxima? Vamos colocar que aí seria 100 quilos. Você conseguiria só fazer uma repetição com 100 quilos, aquela repetição forçada, com um movimento lento, não induzido, mas um movimento lento obrigatório. Então esse seria seu RM. Qual que seria uma margem boa para você trabalhar a hipertrofia? Até porque esse 1 RM vai te cansar muito, vai sobrecarregar o sistema nervoso central, ou seja, o seu rendimento no treino, a depender do dia até semanal, vai ser prejudicado por causa desse estresse todo de uma repetição só. Bom, a literatura coloca de 70% a 80% desse 1 RM, vão focando na musculação. A periodização para quem é powerlifter é diferente, mas não vou entrar nesse mérito. Então, de 70% a 80%. Então, se é 100 quilos, o indivíduo pode colocar 70, 80 quilos ali no supino. E aí, com base em experiência, o que a gente já sabe, a partir dali a gente consegue produzir de 4 a 8 repetições no máximo com essa sobrecarga. Então ali você já consegue trabalhar bem a sua hipertrofia, produzindo uma tensão mecânica suficiente para no próximo treino você já ter uma progressão de carga real, que pode ser de 1 quilo, meio quilo, de uma repetição a mais ou um movimento até melhorado. Não importa se for só um deles ou todo no conjunto, mas você já está gerando ali um- uma progressão de carga. Então, é esse que é o princípio do treinamento. Você pode ver que o Dorian Yates sabe fazer bem isso. Claro, o cara foi 6 vezes Mister Olímpia, é altamente treinado. Então, você consegue perceber que desde a primeira repetição o cara já está morrendo. Por quê? Porque ele sabe produzir tensão mecânica. E você vê como que ele explora bem o movimento, tem uma amplitude perfeita. Então, tudo isso, cara, leva em conta quando a gente fala em tensão mecânica, produção de hipertrofia, não só hipertrofia, como também de força, né? Então, cara, esse papo aí de transformar 1 quilo em 100 quilos, que muita gente fala, vamos fazer um super slow aqui, vamos fazer um monte de maluquice. Cara, me dá raiva, mano, ver esses personagens aí que se acham famosos e tal, e colocam um monte de técnica avançada. Nem sei por que que existe esse nome técnica avançada. Isso aí é lixo, mano. Isso aí você pode descartar, jogar fora. Não precisa disso, não. Essas técnicas avançadas aí. Joga, coloca umas técnicas mirabolantes lá, acha que tá fazendo um treinamento bom, cara. Tá desperdiçando ganho à toa. Isso aí, ó. Cara, o treinamento real, ele não tem segredo, mano. É só fazer o básico. O básico bem feito, mano. Aí, ó, explorando o movimento todo, controlando o movimento, a sobrecarga. E é isso, pô. Cara, ele não passa de 10 repetições. Ó, e olha o shape do cara, mano. Sinistro, absurdo. Aí o cara já vai lançar o quê? Uma remada curvada. Então, mano, é isso que é a essência do treinamento. Então, eu poderia ficar aqui falando horas sobre isso, cara. Só que eu acho que já dá pra pegar uma visão legal do que seria um treinamento que realmente funciona. Então você não vai fazer nada de 15 repetições, 20 repetições, descansar 45 segundos, cara, isso não existe. Se você treina da forma correta, não existe descanso de 45 segundos. Você não, seu corpo vai pedir às vezes, no mínimo 3 minutos, cara. Você vai fazer um agachamento, um levantamento terra pesado, cara. Você não precisa nem de cronômetro. Mas a título de curiosidade, cara, se você colocar 3 minutos, a depender da carga que você vai colocar, do seu nível de treinamento, cara, 3 minutos vai ser pouco. Às vezes você vai ter que descansar 4, 5 para voltar a fazer a sua série. E nada de séries infinitas, 5, 6 séries, não, pô. Às vezes eu só faço uma série válida num exercício só, cara. Uma série só. E tá me dando os bons resultados. Então, cara, se você é iniciante, a sua tendência é você fazer mais exercícios do que um avançado. Se esse avançado está treinando da forma correta. Por quê? Porque ele vai conseguir extrair muito mais nesse treinamento. Ó. A gente pode ver aqui no Dória, pô. O cara fez 3 exercícios aqui e já tá morrendo, pô.
Não precisa passar mais que 5 exercícios para costas. O cara já tá fazendo ali, pô. Ó, fez o quê? 5, 6 repetições aí? 10 no máximo? O cara já tá morto, cara. Não tem necessidade de fazer esse monte de repetição que essa galera aí passa. E você sai, pô, sair do treino aqui, pô. Nem soa, mano, os caras nem soa na academia, cara. Que é isso? Eu fico maluco. Eu saio todo pingando ali, cansado, ofegante ali, quase morrendo. Esses caras aí, acho que tá fazendo o treino certo, cara. Atleta ainda, de fisiculturismo. O cara tá morrendo aí. É sinistro, cara. Continuando aqui para dar a finalidade, é, vou trazer aqui para vocês mais um videozinho aí de nada mais nada menos que Kevin Levrone, o rei sem coroa. Pô, o treinamento dele também era brutal, mano. O cara não arregava não. Eu gosto do estilo de treino do Brent Warren também, só que ele treina tudo errado, mas às vezes tem que mandar uma dessa também. Não falando cientificamente, mas às vezes, pô, pra desencargo de, pô, naquele dia tô estressado, faz um estilo Brent Warren aí, como o Jorlan fala. Aí, ó, mano, absurdo, cara. Sem falar na genética desse cara. Sinistro, mano. Você já vê que o cara, mano, o cara aquece com um peso que a galera nem usa. Dá um acelerar aqui e só pra ficar mais dinâmico o vídeo. O cara se preparava, lançava o que? Trapézio com, conta aí, um, dois, três placas ali, só pra que, ó, tá vendo? O cara não fez 8 repetições, mano. Não tem pra que fazer muita repetição esse lero-lero. Ó, anúncio aqui, tá doido? Pronto, quero treino. Aí, ó. Aí já aumentou mais uma placa, tá vendo, ó? Tudo bem que esse movimento aqui não tá muito bom, não, mas o cara tem licença poética, aí vai colocar mais uma placa, pô. O cara faz trapézio com carga de levantamento terra. Então, tá vendo? É isso que é tensão mecânica, é isso que é treino, é sobrecarga, pô. Olha o tamanho desse cara, nada de, eu transformo o bodybuilder inteligente, transforma 1 quilo em 100 quilos, como se fosse 100 quilos, não, pô. 100 quilos são 100 quilos, cara. E o bodybuilder desse tamanho tem que treinar com peso de verdade, pô. Esse pezinho aí de fisioterapia, mano. Ó, e ao que me consta, ele nunca lesionou. O Dorian Yates teve umas lesões aí no bíceps. Mas você vê atleta aí que mal treina com carga, fica mais lesionado ainda. Cara, então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que eu possa esclarecer ainda mais alguns assuntos ao longo dos próximos vídeos. Que vocês deem sugestão aqui nos comentários do que eu posso estar trazendo, o que eu posso estar melhorando também. Então, tamo junto e é isso.